Bem, bom dia. Vou encarar o desafio também. Bom, já tem mais de 5 anos que eu conheço o Hélio Couto, descobri o Hélio Couto nas minhas buscas constantes espirituais. Conheci o Hélio Couto no YouTube, ficávamos eu e meu marido, mostrei para ele, ficávamos assistindo aquelas palestras, encantada com aquilo, mas com muita dificuldade para entender muitas coisas. Vivemos esse processo mais de 3 anos, estudando o Hélio Couto, sem conhecer, sem entender ainda, sem saber da ressonância harmônica. Eu estava num grupo de CADEF e lá vi um irmãozinho falando sobre as ressonâncias magnéticas, essa ressonância harmônica. E fica encucada com aquilo, meu Deus, é do Hélio Couto, eu não tinha percebido isso ainda. Até que fui buscando no YouTube, conheci o José Augusto. Quando eu conheci José Augusto, eu fiquei encantada com a sabedoria e iluminação dele. Falei, meu Deus do céu, que cara maravilhoso. Nossa, até que ele me convidou lá tinha o link para entrar no grupo. E aí eu fui pro grupo. E no grupo eu fiquei encantada com tantas maravilhas de conhecimento de tantas pessoas. E fui aprendendo a conhecer os processos da ressonância. Até que em 2019 eu pedi a minha primeira onda. Não sabia o que era catarse. Antes mesmo de eu conhecer Hélio Couto, e depois que eu conheci esse processo todo, eu percebi que muitas coisas na minha vida eu tinha conseguido dentro da mecânica quântica. Eu colapsei uma casa que eu sonhava com ela, num lugar bem legal dentro da minha cidade. E eu consegui, eu visualizava, eu punha a foto no espelho do meu quarto e ficava na cama sonhando o tempo todo com essa casa. Eu só pensava em adquirir uma casa própria. E eu acabei colapsando essa casa própria. É a casa dos meus sonhos, dentro das minhas condições. E hoje eu moro num bairro maravilhoso, perto da serra. A minha janela do meu quarto eu vejo toda uma serra verdinha, às vezes seca, né? Dependendo da seca. E eu moro num lugar maravilhoso. Eu sou de Montes Claros, sou pedagoga, aposentei esse ano. Em maio, dia 12 de maio, eu aposentei, graças a Deus. Eu passei muitas dificuldades dentro da minha escola, fui muito perseguida. E quando, a partir do momento que eu fiz a ressonância harmônica, eu comecei a primeira onda, eu comecei a soltar. Eu carregava, eu me cobrava muito de mim. E aí eu comecei a soltar, aprender a soltar. E aprendi a deixar as coisas com mais leveza, porque eu cobrava muito, tinha muito peso em tudo que eu fazia. E até que eu fui me soltando, eu fui me liberando aquelas dificuldades que eu mesmo criava. Eu fui aprendendo que eu criava tudo aquilo, tomando consciência de que eu criava tudo aquilo. E depois meu marido estava desempregado porque ele saiu naquele PDV do Banco do Brasil e passou por muitas dificuldades, muitos negócios que foi à falência e muitos altos e baixos. E durante essa primeira onda também aconteceu tanta coisa, foi tanto catarse, tanto sofrimento, tanta limpeza. Eu vomitava, eu tinha dor de cabeça, eu tinha dor no corpo, muitas dores no corpo, assim, muita coisa mesmo. E aí, eu fiquei muito tempo com a primeira onda, porque eu achava que eu tinha que ainda passar, não sei porquê, eu via o povo trocando de 3 em 3 meses, eu não sentia necessidade de trocar. Eu queria ficar com aquela onda, fiquei com a primeira onda quase um ano. E nisso, meu marido também assistindo, pediu também, eu com muitos sacrifícios, pedimos a onda para ele também. E eu falei, combinamos com ele, vamos colocar os nossos projetos também. Aí ele colapsou, ele pediu
que ele queria, já tinha tentado vários empregos e não conseguia nada, muitas dificuldades. E não sei por que um dia, parece que foi até um milagre, que eu não sei como é que foi, que eu não tenho nem explicação para falar sobre isso, mas são coisas que, assim, é maravilhoso a gente for analisar, né? Veio um amigo dele que ofereceu um caminhão para ele comprar um caminhão. Ele falou, mas eu não tenho condição nenhuma de comprar esse caminhão. Eu não tenho esses financeiramente para comprar esse caminhão. Aí ele veio, eu estava na escola, ele chegou no portão, bem, você acredita que fulano me ofereceu um caminhão? E disse que me arrumava avalista e tudo para financiar no banco. Naquele momento assim, eu falei assim, meu Deus, um caminhão, um valor muito alto para nós. Mas aí eu pensei em Hélio Couto, pensei na onda, pensei em tudo. Falei, bem, se isso está vindo, isso não é à toa. Você lembra da onda? Você lembra das coisas do Hélio Couto, a ressonância? Ele falou assim, é mesmo, né? A gente tem que acreditar. Aí eu falei, moço, isso não vem assim tão fácil não, arrumar um financiamento desse, uma oportunidade dessa, nem pai faz isso. Aí ele falou assim, vai lá, vê como é que funciona isso, procura um advogado, vê tudo direitinho. E aí nós conseguimos entrar num financiamento que quem mexe com financiamento em banco sabe que isso não é fácil. Arrumar um avalista não é brincadeira. A gente não tinha conta nesse banco. Eu só tenho a minha conta bancária de escola. E gente, foi assim durante 3 meses para o processo. E hoje nós financiamos o carro. Estamos já com 1 ano e 6 meses pagando esse caminhão. Tivemos muitas dificuldades para poder pagar, porque o Brasil, né, aconteceu essas quedas aí que todo mundo conhece, mas a gente está conseguindo, com muito desafios, nós estamos quase vencendo de pagar o caminhão. Assim, tem os altos e baixos, mas graças a Deus está fluindo e eu já estou vou pedir a minha terceira onda, porque eu demorei muito para pedir a segunda onda e já vou pedir a terceira. Mas assim, muita coisa aconteceu. A situação do meu filho, eu tenho um filho especial, ele toma medicação. Esse menino teve um avanço muito grande de conseguir passar em vestibular, tirou carteira, que na situação dele não é possível, ele tirou carteira. E assim, minha vida tá fluindo, muita coisa aconteceu na minha vida depois do processo com o Hélio Couto. Eu falo que eu sou apaixonada, quando eu vejo vocês falando assim de Hélio Couto, eu falo assim, como eu sou grata a Hélio Couto, como somos gratos a Hélio Couto. A minha vida mudou, transformou muito com os estudos do Hélio Couto, as palestras do Hélio Couto. Foi muita coisa, muita mudança, eu não tenho palavras para falar. O tanto de coisa que vem acontecendo na minha vida. Sei que estou num processo, que tenho muito que aprender ainda. Eu tenho muitos desafios para vencer, mas com certeza vencerei. Mas assim, é impressionante a ajuda que o José Augusto me ajuda aí também, né, no grupo, todos vocês, o Maurício e todos vocês. Eu amo esse grupo e não quero nunca sair desse grupo, gente. Não gosto de falar, tenho as dificuldades para falar, mas estou vencendo a cada dia. Ainda sei que ainda tenho muito que aprender, mas eu sei que estou no caminho e vou chegar lá. E eu só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão a esse grupo maravilhoso, a Hélio Couto, a José Augusto. Esse desafio que eu tenho dias que estou preparando para falar.
Mas eu só tenho a agradecer, gente. É muita coisa que vem acontecendo na minha vida, muita coisa mesmo. A minha família me acha meio doidinha, porque muitos amigos afastaram, né? Que o processo que acontece com todo mundo é muita coisa. Eu só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão. Bom dia, meu irmão José. Bom dia, Vilmara, minha irmã querida. Bom dia a todos. Olha, eu não vou falar que é um depoimento para o Hélio Couto. Também está, do que eu vou falar, fala sobre ele, né? Porque o conhecimento que eu vejo, ouço, mas eu, eu não, ainda não pedi minha onda, né? Então eu não sei explicar muita coisa sobre isso, porque eu estou aos poucos. E há, há pouco tempo eu achava que os caminhos das palestras eram as PNL, que eu ouço, desenvolvimento da alegria, eu faço constantemente, que eu amo, né? Alegria, porque antes de eu entrar aqui, eu tinha perdido o meu sorriso que eu tive desde a infância, que era para mim, isso me entristecia muito, porque com a vida, né, vem os como eu posso falar? Vem os conhecimentos que chegam até nós, né, e nós vamos crescendo. Só que eu estava presa. E eu cheguei na ressonância, graças à minha irmã Rita, a minha amiga Delis. E então isso fez eu ouvindo o José. Então eu hoje eu a minha gratidão é ao José, que me ouviu com tanto amor e carinho a hora que eu precisei, me mostrou um caminho maravilhoso, cheio de amor e alegria, e aquele sorriso meu foi voltando, o sorriso do meu marido foi voltando com o acontecido com ele, né, na passagem da vida dele aqui, e voltou a alegria, o sorriso, a coragem e o modo de ver as coisas, coisas que eu não conhecia, que eu fui conhecer agora mais velha. E mais velha não, que eu não sou velha não, né? Mais madura, né? Vamos falar assim que eu vivia num mundinho lindo, muito um castelo de princesa maravilhosa, e eu não sabia o que era o mundo aí fora. É isso que eu tenho que falar. E o José me mostrou e ouvindo um pouco o Hélio Couto, mas não entendendo muito bem. O José me passou, com o conhecimento dele, do Hélio, ele me passou o conhecimento e eu abri um pouquinho a mente, uma coisa que eu comecei a formar um monstro dentro de mim, de ver coisas que eu nunca tinha visto, ouvido. Eu fiquei assim, muito perdidinha, muito perdidinha. E ainda temos muita coisa para tirar, tá? E eu estou em busca. Agora, minha amiga Vilmara me falou. Eu estava confundindo tudo, né? Mas eu estou em busca. Aonde está o sol? E eu vou chegar lá. E com as orientações do meu irmão José, que eu e meu marido, nós temos muita gratidão, muita gratidão. Você não sabe quanto, meu irmão. E estamos aí.
É isso que eu queria falar para vocês. Um lindo domingo abençoado com muita luz e amor é o que nós desejamos e é o que nós queremos e necessitamos na vida, é o amor. Que ele tudo, ele é tudo para nós. O amor, você dá o amor, recebe o amor. E eu estou recebendo muito. Beijo. Um dia abençoado, cheio de luz para todos. Gente, esse depoimento da Solange, ele me emocionou tanto, mas tanto, que eu chorei em plantos. E até agora ainda estou emocionada, porque eu acho que eu descobri o que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Eu consigo ver depois da ressonância que são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, que a gente descobre a nossa essência. A Solange, ela tem uma história de vida bem marcante, né? Acho que todos nós temos essa história de vida, cada um, né, vivenciando as suas experiências. Mas é isso que ela falou mesmo. E talvez porque ela vivesse dentro de uma redoma de vidro, né? Para ela ainda está num processo passo a passo, né? Ela está descobrindo. Mas eu acho que para quem conhece, né, a história dela, deve imaginar já o tanto que ela já, né, conseguiu entender e sair dessa redoma de vidro que ela se encontrava. E eu vou aproveitar aqui esse momento para dar o meu depoimento também, para falar como foi que começou a ressonância harmônica, como que eu conheci. Eu conheci o Hélio Couto em 2018, em meados de 2018, porque eu acho que eu já ouvi algumas PNLs que eram dele, né, sem saber. E depois de um momento que eu estava buscando autoconhecimento, minha vida estava totalmente travada, né, financeiramente, problemas familiares, uma série de coisas, né? E eu estava buscando a prosperidade, não só financeira, mas a prosperidade em tudo, né? E num dos vídeos que eu acessei no YouTube, a pessoa que estava dando a palestra, no final recomendou o trabalho do Hélio Couto. E eu pensei assim, mas quem será essa pessoa, né, Hélio Couto? E imediatamente eu fiz uma busca para conhecer, né? E aí surgiram várias palestras dele e eu notei que era um senhor que eu já tinha visto, né, alguns vídeos assim que entravam para mim. Acho que em razão das PNLs que eu estava ouvindo, apareciam os vídeos dele, mas não me interessava, porque eu falava, uma palestra meio, né, não tem motivação, parece que é parado, o jeito dele é sisudo. Enfim, eu resolvi ouvir, porque eu pensei, bom, se ela recomendou, deve ter algo interessante, então vamos lá escutar, né? Aí eu ouvi a palestra toda, amei, porque parece que tudo fazia sentido, né? O que ele falava ali fazia muito sentido para mim. E eu gostei tanto que eu vi mais uma. Eu acho que naquele dia, se não me engano, eu vi umas 3 ou 4 palestras. E a partir daí eu não parei mais. Porque a minha vida simplesmente passou a ter sentido. Porque o que não tinha sentido antes, tudo que ele falava encaixava com aqueles questionamentos que eu tinha. Porque eu procurei tanta religião, procurei encontrar essas respostas em tantos lugares, né? E nada para mim batia, nada para mim, parece que não encontrava as respostas, né? E ali, cada palestra respondia
muitas perguntas, muitos questionamentos. Então eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? Encontrei e fiquei assim, transbordando de alegria. E minha alegria era tanta que eu queria falar para todo mundo. Mas eu pensava, nossa, as pessoas não vão entender, né? Mas na medida do possível, eu fui falando, né? E fez tão bem para mim, falei, não, vai fazer bem para outras pessoas também, sabe? Porque dentro de mim é isso, eu não quero só para mim, quero para todo mundo. Mas eu acho que essa situação de quando a gente descobre, a gente quer mesmo anunciar os 7 ventos, né? E as pessoas passavam a ficar me olhando, né, de uma forma estranha, até que um dia a ficha caiu. Elas não estão olhando porque estão interessadas no que eu estou falando, mas elas estão, né, perplexas, estão achando que eu pirei de vez, né? E isso fez tão bem para mim, e eu nem sei dizer o quanto isso fez bem para mim. As catarses já começaram ouvindo as palestras, antes mesmo de eu pedir a primeira onda. Eu ainda estou na primeira onda, né? E é até um fato interessante, porque elas vieram intensamente. Eu estava assim com muito problema de alergia antes de conhecer o Hélio. Mas eram problemas seríssimos de alergia. Meu olho, principalmente, era mais afetado, minha pálpebra ficava inchada, meus olhos avermelhados, eu não conseguia pôr as lentes de contato. Muito difícil. E rinite alérgica, uma tosse que foi diagnosticada como asma, e nem era asma, mas era uma tosse, assim, era direto, eu não conseguia nem falar, eu tossia o tempo todo. Mas não era tão intensa antes. Quando eu comecei a ouvir as palestras, isso piorou muito. Mas imagina, assim. Só que eu já estava entendendo que eram catarses, né? Porque eu já, simultaneamente às palestras, eu ouvia alguns depoimentos. Então as pessoas falavam das catarses. E eu entendi aquilo. Então para mim não foi uma coisa pesada. Embora, logicamente, né? Você vive uma crise dessa, mas entendendo que era uma limpeza, tem uma conotação diferente, né? Um entendimento diferente. Então foi por esse motivo que eu entendi a catarse e fiz essa limpeza. E quando chegou a onda, não foi tão intenso assim. Parece que já tinha passado mais aquela fase, né? E eu não sei se eu freiei ou não, mas eu vi muitas mudanças. Mas eu estou nesse processo de autoconhecimento, porque eu não me conhecia. E eu descobri isso após, com a onda, né? Eu fui me descobrindo, sabe? A minha pessoa foi se revelando para mim. Então eu fui conseguindo separar um personagem que eu havia criado da minha essência. E eu tô nesse processo até hoje, né? Não sei se isso vai acelerar ou não com o pedido da segunda onda, mas eu acredito que eu estou assimilando ainda as coisas da primeira, que eu pedi muita coisa. E toda vez que eu sento para fazer a lista, né, dos pedidos, eu leio o que eu fiz anteriormente e acabo riscando algumas coisas e colocando de uma outra forma, reformulando alguns pedidos. É muito interessante, eu não consigo nunca concluí-lo, por isso que eu não pedi até agora. E aprendi muito, gente, mas eu acho que o principal de tudo foi essa questão do autoconhecimento. É tão interessante isso que eu desenvolvi uma percepção que eu não tinha antes, né? A percepção de entender que nem todos os pensamentos e nem todas as ações que a gente faz é baseado naquilo que é da tua essência, né? Então, muitas coisas são por influência de seres negativos, né? Influência de um trauma, influência de uma formatação que você teve desde a sua infância ou de vidas passadas, enfim. Essas influências elas podem vir de vários fragmentos, né, que ocorreram na sua vida e que formataram você como você é hoje. É isso que eu estou entendendo. E a única forma que a gente tem de descobrir quem nós somos realmente
é através da meditação, abrindo um canal para que haja essa comunicação. E com isso eu fui descobrindo que é muito sutil, né? Você tem que estar muito aberto para receber essas informações. E quando essas informações chegam, elas vão chegar, mas elas vão bater nos seus traumas, nos seus conhecimentos antigos, nas suas crenças. E isso, se você não perceber, você não vai deixar essas novas informações entrarem. Aí quando você abre a portinha, você percebe sutilmente ali que aquela informação está dizendo, né? O que ela está trazendo. E aí você, com esta informação, vai começar a ter novas atitudes, vai ter uma outra maneira de decidir como você quer levar a tua vida, né? Aí com isso eu fui ficando mais sensível, vamos dizer assim, né? Uma sensibilidade mais aguçada. E eu comecei a perceber que muitas coisas não eram pensamentos meus, por exemplo. Que não eram influência do meu sentimento virgem, sabe? Havia uma influência ali, havia algo a mais ali. Que hoje, né, eu já tenho uma noção do que seja, né? E que essas influências faziam com que eu tomasse decisões erradas, ou negasse a minha essência. Enfim, é uma coisa muito para colocar nesse momento aqui. Eu não vou ter a didática para explicar exatamente como eu estou percebendo tudo isso. Mas o fato de eu perceber, de eu estar mais aberta, a mudança foi muito grande interior. Está sendo muito grande. E eu estou vivenciando esse processo. Então, para mim, falar assim, mudanças radicais, para mim são radicais, mas eu não consigo exteriorizar isso, entende? Eu estou vivendo a cada dia. E isso que a Solange falou, a transformação que ela teve na vida dela, me fez cair em plantos mesmo. Por quê? Porque agora, neste momento, ouvindo o relato dela, eu percebi, porque eu ando buscando, né? Qual é a minha missão de vida? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Porque eu estou aqui agora, neste momento, nessa transição planetária. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós? Por que não outros? Né? E tantas perguntas, né? Mas tudo tem uma resposta. Né? E essas respostas, cada um no seu estágio vai respondendo, né? Vai descobrindo e respondendo aos pouquinhos. Eu estou vivenciando isso, estou descobrindo isso, e hoje, mais uma vez, eu, né, me refiro a Solange, por quê? Porque quando eu estava estudando, né, acho que nem havia pedido a onda ainda, eu tive um pressentimento assim, muito forte de que esse conhecimento deveria chegar até ela e o marido dela. Mas era muito forte. E eu também, naquela época, me emocionei. Quando veio esse sentimento que eu não consigo controlar a emoção quando eu falo. Porque era muito forte. E eu pedi, né, que de alguma forma isso fosse passado para ela. Eu nem conheço Solange pessoalmente. Mas eu sei o porquê, eu não consigo entender agora nesse momento, falando aqui. Era muito forte que ela precisava disso. Mas que estava muito difícil chegar isso a ela. Por causa dessa redoma de vidro que ela vivia. Que ela mesma mencionou. E quando ela tocou nesse assunto, nessa redoma de vidro, isso veio muito forte. Porque eu servi de canal para quebrar aquela redoma. Entende? Ai, gente, me desculpa. Mas eu acho que eu precisava passar essa emoção. Porque isso é uma forma de dizer que isso não é meu, entende? Que eu fui usada para que essa mensagem chegasse até ela. Então, quando ela diz que para ela o José é importante, é porque é mesmo.
Ele foi importante porque ele também é um canal muito mais aberto, que está fluindo por ele todo esse conhecimento, que pra gente pode ser pouco, é só isso. Não, isso aí é transformador, tá mudando a vida da Solange, a vida dela, a vida do marido dela, da família toda, entende? Porque é assim que o todo trabalha, é assim que o universo se manifesta. E isso para mim está muito claro. Mas hoje, isso foi uma lição para mim. Sabe, foi uma, como se diz, uma confirmação que é isso. Né? Então é mais um aprendizado sobre essa questão, porque para mim eu estou sendo trabalhada nessa sensibilidade. Eu preciso deixar a emoção fluir por mim. Por isso que eu estou aqui gravando, assim, passando esta emoção verdadeira, para que as pessoas percebam como é importante a gente deixar a essência falar. Né? Por muitos anos, eu não deixava essa essência falar. É isso. Espero que entendam. Tenham um bom dia.